de hoje é mesmos obstáculos para os líderes, mesmos obstáculos para os líderes hoje. A gente está vendo os assuntos sobre obstáculos, né, para o trabalho na igreja. Vamos fazer a oração e após vamos ler. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos muito pela vida, porque podemos estar nesse culto matutino, Senhor, que tem sido uma bênção para nossas vidas. Abençoa cada um que está aqui e que possa compreender e entender tuas palavras. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos ver quais são os obstáculos para os líderes de hoje. Aqui diz, a experiência de Neemias repete-se na história do povo de Deus em nossos dias. Os que labutam na causa da verdade descobrirão que não o podem fazer sem provocar a ira dos inimigos dela. Embora tenham sido chamados por Deus para a obra em que se acham empenhados, e seu procedimento seja por ele aprovado, não podem fugir à vergonha e ao escárnio. Serão denunciados como visionários, indignos de confiança, intrigantes, hipócritas. Tudo, enfim, que sirva ao propósito de seus inimigos. As coisas mais sagradas serão apresentadas a uma luz ridícula, a fim de divertir os ímpios. Uma pequenina dose de sarcasmo e humor vulgar, unidos à inveja, ciúmes, impiedade e ódio, é suficiente para instigar o riso do escarnecedor profano. E esses gracejadores presunçosos afiam mutualmente seu engenho e encorajando-se reciprocamente em sua obra blasfema. O desprezo e a zombaria são de fato penosos para a natureza humana, mas têm que ser suportados por todos os que são fiéis a Deus. É política de Satanás desviar assim as almas de fazerem a obra que o Senhor lhes impôs. Então está aqui, gente, o capítulo de hoje. Não existe mais nada desagradável do que você ser ridicularizado, né, na frente dos outros, ser levado ao constrangimento, ser a única que fala sobre aquelas coisas. E o capítulo termina dizendo que é política de Satanás desviar assim as almas de fazer a obra do Senhor. Então, às vezes é constrangedor ir para a igreja, passar para a igreja, ter pouquinha gente lá. Graças a Deus não é mais o problema de Guamaré, né? A gente está com um público muito bom nos dias de culto. Mas você sair para fazer trabalho missionário sozinho, né? Ou então você levantar a bandeira da fé, as pessoas saberem que você é cristã e vir com aquelas coisas, né? Ah, que adventista no sábado não faz nada. Ai, fica a louça suja. Ai, você não come nada. Ah, isso e aquilo, né? Então, são pessoas que estão, de acordo com o texto, invejosas, são pessoas que têm ciúmes, são ímpias e elas têm ódio do que é correto. E por elas ter ódio do que é correto, elas não vê no cristão verdadeiro a imagem do que elas deveriam ser. Então, elas não conseguem ser. Por quê? Por conta das suas escolhas erradas. Então, elas procuram escarnecer daqueles que querem servir a Deus. E é uma experiência que não é muito boa. Neemias passou por isso. E essa história vai se repetir e se repetem com o povo de Deus hoje. Então, se quer fazer a obra de Deus, é Deus que mandou fazer, é a obra verdadeira, mas não vamos ser isentos de sofrer escárnio e zombaria. Uhum. E aqui o texto diz que o povo de Deus deve suportar esse tipo de coisa. Uhum. Não é para a gente brigar com eles, não é para a gente ficar desanimados, se escondendo, sem querer falar, não. É para suportar e, como Neemias, continuar a obra. Sim. Ele continuava a obra
com uma espada numa mão, né? Os trabalhadores eram uma espada numa mão e outra com uma ferramenta ali trabalhando na construção dos muros da cidade de Jerusalém. E assim deve ser nosso trabalho. É penoso o desprezo, a zombaria é penoso, é chato, é chato. Mas aqui diz que o povo fiel de Deus tem que suportar, porque eles precisam de salvação. Se a gente não suportar essas coisas, quem serão os escarnecedores seremos nós, aqueles que ficam fazendo a obra. Então vamos suportar os escárnios, a zombaria, os obstáculos, porque a vitória é certa. Amém. Para a honra e glória de Deus. Amém. Vamos orar então neste momento, para que Deus nos dê essa qualidade de fé, né, para suportar essas coisas. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, sabemos que temos uma obra muito grande a fazer, estamos empenhados, como diz Neemias, em uma grande obra e não podemos parar. Verdade, Deus. E aqui estão, Senhor, à nossa volta, escarnecedores, pessoas que dizem que estamos perdendo nosso tempo, que somos idiotas, que estamos fazendo coisas que não é para fazer, mas o Senhor diz o que a gente deve fazer. Verdade. É o Senhor quem manda, é o Senhor que ordena. Verdade, e assim Deus. queremos obedecer a tua voz. Sim, Deus. E que o Senhor nos dê o poder e a graça de suportar esses escárnios e aproveitar esse momento para salvar pessoas e não afastá-las elas do teu reino. Sim, Deus. Te rogamos isso em nome do Senhor Jesus. Amém.